Todos digam amém. Sejamos todos bem-vindos ao estudo bíblico nesta noite. Eu oro que esta palavra traga benefício e proveito para cada um em nome de Jesus. Nós temos ido às epístolas de Paulo aos Coríntios. Estamos quase chegando ao fim. Assim que estamos a juntar tudo, estamos a chegar à conclusão. Eu oro que tudo que aprendemos do princípio até agora vai ser lembrado por nós e tudo que aprendemos nos fará bem em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Obrigado pelos seus filhos e filhas. Obrigado pelos membros e ministros na igreja. Obrigado pelas pessoas que estão fora em todo lugar, que estão conectados em diferentes lugares da igreja. Viemos a Ti para estudar juntos. Oramos, Senhor, que o Espírito de Deus vai nos despertar no estudo da palavra em nome de Jesus. E oramos que as passagens relevantes da Bíblia que estás mandando para nós em particular nos farão bem em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que esta espinha dorsal do crente no estudo da palavra fará bem para cada um de nós, para nos mantermos firmes e retos e perseverantes no ensino, na prática e no fazer da palavra de Deus em nome de Jesus. Abra os nossos olhos para vermos maravilhas da sua palavra esta noite. Te agradecemos porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. Senta. Vamos para 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 16, a partir do versículo 17. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas e do Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. 18. Porque recriaram o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, aos tais. Versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-os afetuosamente no Senhor Aquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Versículo 20. Todos os irmãos vos saúdam, saúdam-vos uns aos outros com ósculo santo. 21. É a saudação da minha própria mão de Paulo. Versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. 24 diz: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, e todos digam amém. Hoje estamos vendo estas passagens das Escrituras e o tópico esta noite é a dedicação e a piedade dos irmãos que vão para o céu. Irmãos que são mencionados, alguns deles, pelos seus próprios nomes. E também são ajuntados eles como a igreja na casa de Aquila e Priscila. Diz, irmãos devem se saudar uns aos outros com afeição, com amor e preservando a santidade da doutrina, a santidade de vida e a santidade de caráter. A dedicação e a piedade de irmãos que vão para o céu. 3 coisas, vamos ver assim que dividimos versículos. Ponto número 1, apreciação e elogio pela fraternidade transparente e consagração. Estas são pessoas que o apóstolo Paulo mencionou, são pessoas convertidas, não somente isto, cometidas e consagradas ao Senhor, e eram devotadas ao serviço do apóstolo Paulo e dos santos. Então, o apóstolo Paulo mostrou a apreciação e ele elogiou pela transparente fraternidade ou irmandade e consagração. Ponto número 2. Aquila
e Priscila com irmãos de confiança em todas as igrejas. Então, é uma família. Distinguiram-se a si mesmo no serviço do Senhor, no conhecimento do Senhor e na devoção, para ver que outras pessoas estão preservadas no Senhor e aperfeiçoadas no Senhor. Outros irmãos também que se associaram com eles eram irmãos confiáveis na igreja e em várias igrejas. Ponto número 3, a afeição de Paulo pelos verdadeiros crentes em Cristo. A afeição de Paulo, a associação que ele tinha com eles, ele associou-se, eles não se associou com falsos irmãos. Ele fala aqui de anátema, maranata. São pessoas que não amavam o Senhor Jesus, mas as pessoas que ele amava, as pessoas que amavam Jesus, ele apreciou. Ele diz que eu vos amo, todos os irmãos em Cristo. A afeição de Paulo pelos verdadeiros crentes em Cristo. Vamos para o ponto número 1. É a apreciação e elogio pela fraternidade transparente e consagração. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Ele diz, folgo, estou alegre. Quando alguém, você pode pensar, quando alguém é santo, não pode ser alegre ou não pode ser uma pessoa folgada. Como o apóstolo Paulo não tinha nada para se alegrar. Andam juntos. Se você é santo, deve folgar ou se alegrar. Ele diz, folgo, porém, com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, me fizeram feliz, me fizeram eu folgar, gozo, porque eram transparentes, porque eram pessoas confiáveis, eram pessoas que me confortavam, eram irmãos sinceros. Diz, por causa disto, folgo, estou alegre. Tens que lembrar que o apóstolo Paulo gastou muito tempo na prisão e muita gente que estavam contra Paulo. Ele diz, o Senhor abriu as portas, mas são muitos os inimigos. Uma pessoa assim que foi batida, foi odiada, foi rejeitada, foi desprezado. Quando Pedro chegou, que era sincero, honesto e transparente e confiável, vai trazer gozo. Mesma coisa na sua vida. Talvez esteja a passar por águas turbulentas, estás no cruzamento das ruas, estás a passar desafios e depois você encontra irmãos que vêm, deixam tudo atrás e vêm ter comunhão consigo. Isto vai te tornar alegre, vai te confortar. Você também não é diferente do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz que estou alegre, ou eu folgo pela vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que a vossa parte me faltava. Diz, vocês, os coríntios, perderam grande chance de ministrarem para mim o apóstolo Paulo. Perderam grande chance de ter comunhão comigo. Vocês eram muito ocupados com Paulo, por Cefas, por causa dessas vossas atitudes. Vocês perderam muito, mas eu louvo a Deus quando esses 3 irmãos cometidos, que aquilo que me faltava da vossa parte, eles supriram para mim. Versículo 18 nos diz, porque recriaram o meu espírito. Recriaram o meu espírito. Eles vieram e o meu espírito, que estava embaixo, o meu espírito que se desencorajava, o meu espírito que ficava em desespero, quando vieram, e eles falaram palavra de conforto, palavra refrescante, o meu espírito recriou. Então eu fiquei despertado para a realidade, para a bondade de Deus, que mandou essas pessoas, recriaram o meu espírito. E o vosso reconhecer como é que o apóstolo Paulo refrescou o coração, a mente dos coríntios, ainda que não viram os coríntios, só veio para ti. Diz que quando recriaram o meu espírito, quando eu fui refrescado, tive novo poder, nova força, nova visão. Eu queria ir de novo ministrar aos coríntios
e porque me refrescaram, eu, o ministro, então sou capaz de ministrar da melhor maneira, indiretamente, refrescou a mente, refrescou o espírito, a alma e despertou os coríntios. Disse: por isso, reconhecei-os. Quando veres essas pessoas salvas, quando veres essas pessoas santificadas, quando verem essas pessoas santas, quando verem essas pessoas que são transparentes, cometidos no serviço do Senhor, reconhecei-os, aprecia-os, mostra afeição para eles, deixa que eles saibam que, assim como estou vos fazendo saber, que como eles trouxeram benefício para mim. 3 coisas aqui neste primeiro ponto. 1, a apreciação de Paulo pelo suporte prático e transparente. 2, a ação apropriada de santos transformados e purificados. 3, reconhecimento positivo do que é verdadeiro e pessoalmente santificado. Estamos vendo o ponto número 1, a apreciação de Paulo pelo suporte prático e transparente. Eu folgo, eu me alegro, eu estou satisfeito, eu estou alegre, não penso mais nada agora, a minha perseguição estão embaixo, são insignificantes, todos os meus inimigos, perseguidores, eles se tornaram insignificantes. Por quê? Agora estou alegre, a minha felicidade me fez esquecer toda a ira dessas pessoas que me perseguiram pela vinda de Estefanas e Fortunato, por aquilo que lhe faltava, eles me supriram. Vamos para Filipenses 2:28. O apóstolo Paulo de novo diz: eu vos mando de forma cuidadosa. Quando vocês lhe verem de novo, vocês se alegram que eu possa ter menos tristeza. Veja, não é só estudar a palavra de Deus, não é só ouvir mensagens, não é só orações, não é só se isolar a si mesmo, orar, jejuar, esperar pelo Senhor. Precisamos de interagir com outros crentes. O apóstolo Paulo diz: por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez, vocês crentes de Filipos, vocês precisam ver essas pessoas para vocês se alegrarem. Quando vocês verem a ele, quando eles estiverem em comunhão com vós, não é só palavra, não é só ensino, não é só ministrar, mas só o facto de ele estar na vossa comunhão vai vos refrescar e vos alegrar. E eu tenha menos tristeza. Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo. Viste de novo gozo. Sabes que há pessoas que pensam que se estás salvo, és uma pessoa vigilante, santificado, santo, nunca deve sorrir, nunca deve rir, nunca tens que mostrar gozo. Seja um pregador, seja um apóstolo como Paulo, nunca tens que mostrar que estás alegre quando estás pregando. Você tem que ficar vigilante, sério, santificado, não mostrar nenhum tipo de sorriso. Nunca use a palavra alegre, folgado, feliz no púlpito. Se estás alegre, guarda para ti. Essas pessoas não entendem salvação, não entendem santificação. Pensam santificação é quando você inteira, sepulta todo gozo, toda alegria. Vista que ele diz que eu folgo, eu alegro-me com toda... Veja aqui. O apóstolo Paulo diz: estão salvos, crentes de Filipenses. Esta pessoa estou mandando para vocês. Recebei-os com toda a honra. Diz porque somos cristãos, todos são iguais, mesmo nível. Novos convertidos e o pastor sênior são todos do mesmo nível. Todos os membros, ministros são do mesmo nível. Não há respeito especial para alguém. O apóstolo Paulo diz: este homem vem aí,
é um homem devotado de Deus, é um filho devotado de Deus, é um filho consagrado, cometido, tendo esta pessoa santificada, tendo esta pessoa que se sacrifica, tendo esta pessoa em honra, respeita. Versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Para suprir a falta do vosso serviço. De novo, dizia aos filipenses que esses filipenses perderam o ministério do apóstolo Paulo, mas esta pessoa trabalhou com eles até ao ponto da morte. Diz que esta pessoa que é cometida tanto, que esquecia também a sua própria vida, esquecia a sua saúde, o seu bem-estar, mas ajudava o apóstolo Paulo. Esta pessoa deve recebê-la em honra. Hebreus capítulo 6:10. Porque Deus não é injusto para esquecer-se do vosso trabalho de amor que mostraram no nome dele, que vocês ministraram aos santos e ainda ministram. Louvado seja o Senhor, nós evangelizamos pecadores no mundo. Louvado seja o Senhor, porque somos ganhadores de almas. Louvado seja o Senhor, alcançamos pessoas do mundo, mas não devemos esquecer os membros que já estão na igreja, os santos da igreja. Quando tem problema, quando perderem empregos, quando perderem um familiar ou alguma coisa que não está bom aconteceu nas suas vidas, precisamos de lhes escutar, lhes suportar, entender que a vida cristã real é preciso o apoio prático de todo aquele que diz que é cristão para o outro membro do corpo de Cristo. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Versículo 12. Para que vos não façais negligentes, não preguiçosos, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Vamos ver o 2 aqui, é a ação apropriada de santos transformados e purificados. Ainda que tenhamos intenção, ainda que tenhamos afeição, vocês não estão a ver minha afeição. Deus vê, sabe que eu vos amo. Vocês não estão vendo a minha intenção. Eu queria ser uma bênção para todos, mas a ação tem que seguir a intenção. A ação deve expressar a sua intenção. O Senhor que está dentro de ti deve ser demonstrado em amor. É isto que faz as pessoas saberem. Porque as pessoas não sabem o que tem no seu coração, as pessoas não sabem que você ora na vida privada, mas o que vai mostrar é o amor prático, que vão saber que este é uma pessoa amorosa, um irmão que suporta uma irmã do membro da igreja. A ação apropriada de santos transformados e purificados. A primeira parte do versículo 18. 1 Coríntios 16, 18, a parte A. Vocês recriaram o meu espírito. Como é que você pode recriar? Com refrescar. Alguém que está com sede, você lhe dá um copo limpo de água. É como lhe refrescar. Alguém que está numa dor por causa de uma má notícia e você traz uma boa notícia. É uma maneira de lhe recriar ou refrescar esta pessoa. Alguém no problema, quase a ser vencido, emergido naquele problema. Você vem, mostra o amor de Deus, a promessa de Deus. Isto significa refrescar. Alguém diz que eu já nem consigo orar, nem sei orar. Estou cansado, ansioso, preocupado por causa do problema que eu tenho. Você se aproxima desta pessoa, você ora com esta pessoa,
você levanta o seu espírito em oração. Isso é recriar, porque recriaram o meu espírito. Eu não sabia que uma pessoa como o apóstolo Paulo, que podia cantar numa cadeia, um apóstolo que podia dizer aos outros, dizer que se estou culpado, não tenho nada, não tem nada a ver que se vou morrer ou não, mas eu apelo a César. Eu não sabia que uma pessoa corajosa, devotada como o apóstolo Paulo, que alguém poderia vir-lhe recriar ou refrescar. É assim que nós pensamos. Ele é pastor, conhece a Bíblia, tem a revelação de Deus, ele ouve tudo de Deus. Nós não queremos lhe perturbar. Nós não queremos perturbar o pensamento dele. Ele está sempre a ler a Bíblia, a orar, sempre vem ao trabalho. O Espírito Santo é ele que lhe conforta. Deus está com ele. Nós não queremos lhe tocar. É tudo que eles pensam. Pessoas não podem pensar assim. O apóstolo Paulo diz, sou um apóstolo, sim, mas eu passei por toda essa situação, fiz tudo isto, mas recriaram o meu espírito quando eles vieram. Agora tive coragem, tive determinação, tive espinha dorsal para vos escrever e passar a vocês parte daquela recriação que me deram. Eles recriaram ou reavivaram o meu espírito e o vosso. Isso nos diz. Temos que pensar muito bem nas ações perante as pessoas. Se você não pensar, você não vai ter uma ação própria de recriar uma outra pessoa. Tens que pensar bem antes de fazer isto. Ele nos diz em 2 Coríntios 7, versículo 6. 2 Coríntios 7, versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Não só oração, mas pela vinda de Tito. Não só ver as promessas por mim, mas pela vinda de Tito. Não só escutando mensagens no YouTube, né, ou através das internet, mas a vinda de Tito me recriou e me confortou. 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Este é o apóstolo Paulo. Se isto puder acontecer com o apóstolo Paulo, pensa em nós, pensa no resto de nós, nossos pastores missionários, irmãos, irmãs. Nós precisamos demonstrar a afeição um ao outro, nós precisamos deste amor um ao outro, nós precisamos desta consolação um ao outro, precisamos desta interação, nós precisamos desta comunhão de amor uns para com os outros, para que o conforto que Deus deve nos dar, deve passar através do irmão, através de uma irmã, a recriação ou o refrescamento que Deus quer passar para um crente, ele possa passar através de um irmão ou de uma irmã. Então haverá alegria, gozo, nós seremos confortados, haverá consolação. Eu oro que este tipo de amor, de consolação, vai multiplicar-se na nossa comunhão, no nosso meio, em nome de Jesus. Deixa eu ouvir o seu bom amém. Versículo 13. Ora, versículo 13, por isso fomos consolados pela vossa consolação. Sabemos que vocês não estavam, vocês aceitaram a mensagem, receberam a mensagem e se tornou uma iluminação. E te faz você querer se mover, somos consolados. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por
por vós todos. O seu espírito foi recriado por vós. O que o Senhor está dizendo para nós e nos ensinar é que a igreja não só tem que ser uma doutrina vazia, doutrina sem amor, doutrina sem afeição, doutrina sem comunhão, doutrina sem visitar um ao outro, doutrina sem simpatizar um ao outro. Doutrina, sim, mas a doutrina deve produzir ação própria, ação positiva, ação prática de um coração transformado e purificado, para que todos sintam a bondade de Deus e o gozo do Senhor e a alegria do Espírito que temos que ter. Filemone, capítulo 1, versículo 7. Porque temos grande gozo e consolação no seu amor. Visto isto, não somente temos a esperança de ir para o céu, mas temos gozo, temos uma interação real com o Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, é o amado da nossa alma, mas nós vamos acima. Você nasceu de novo, ele nasceu de novo, ela nasceu de novo, nós nascemos de novo. Ele coloca canções na família. Pensa numa família que nunca conversam, mas são membros da mesma família. Não há ódio, não há animosidade, cada um está ocupado e envolvido no que quer fazer. As crianças não têm boa comunicação com os pais, mas não há ódio, não há malícia, apenas eles não falam juntos, não se encorajam um ao outro, não se confortam um ao outro. Não pensam que isto faz parte da família. Comem, fazem tudo, são saudáveis, apenas não há aquela afeição. Isto não tem que acontecer. Mesma coisa na família de Deus. Nós temos que ter grande gozo e consolação no seu amor, porque o poder dos santos foram recriadas. As entranhas dos santos foram recriadas. Eu quero que você pense. Quantos crentes você conhece? Quantos deles você conhece os problemas deles? Será que falaste com eles? Você já contactou com aquele ministro, com aquele membro? Eu penso que ele está muito ocupado, ouve estudo bíblico, tudo é só ministrar, por que tem que me preocupar com ele? Tivemos grande gozo, grande consolação no vosso amor, quando você manifesta este amor, quando você interage neste amor e a afeição. Eu oro que o Senhor vai nos ajudar a ter uma ação própria, purificada, que trará ajuda na vida dos outros, nas nossas comunhões, em nome de Jesus. Ponto número 3 aqui, com reconhecimento positivo do que é verdadeiramente pessoal, do que é verdadeiramente e pessoalmente santificado. Sabe, as doenças de muita gente, esta é uma doença espiritual. Quando alguém fez errado, corremos para corrigir. Por que foste assim? Por que fizeste assim? Quando fazem bem, não comentamos. Quando fazem certo, não dizemos que isto é bom, isto está maravilhoso, eu aprecio. Isto é a melhor parte que você tem. Eu nunca vi algo assim, que estava já fazendo. Isto é bom. Nunca lhes afirmamos, nunca reconhecemos, só quando fazem algo errado. É como estamos à espera para ele fazer errado. Estamos à espera dela para fazer errado. Então levantamos com vara na nossa mão. Dizemos, isto não deve acontecer mais. Você não é cristão, você não nasceu de novo. Meu irmão, minha irmã, quando fizeram bem, você não comentou. Mas viste aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 16, 18, diz, segunda parte, diz que reconhecei-o, pois, porque eles refrescaram o meu espírito e o vosso, porque eles mostraram uma ação própria,
porque eles mostraram a afeição que deviam mostrar, estavam fazendo coisas certas. Pois reconhecei os tais, não somente aquelas pessoas foram mencionadas, outras pessoas como eles sejam reconhecidas. Eu oro que Deus nos fará esquecer de nós mesmos e sabermos reconhecer os outros em nome de Jesus. Deixa-me ouvir um amém, que vai mostrar que você vai fazer. 2 Coríntios 1:12. Diz, porque a nossa glória é esta. Veja, o apóstolo Paulo ficou folgado, alegre, consolado, recriado, gozou. Pense em Paulo e agora pense em você. Será que já pensaste que você tem que ser uma pessoa alegre? Será que pessoas em sua volta já imaginaram que você tem que ser uma pessoa alegre? Ou você é uma pessoa morna? Ler Bíblia, estudar a Bíblia, professor da Bíblia, estudante da Bíblia, você tem que se dar alegria. Dá-se lá a alegria. O apóstolo Paulo diz que, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Versículo 14. Como também já em parte reconhecestes, todos que estão saindo da prisão. Então, um dos membros da igreja encontrou, então, disse, este é meu pastor. Estava na prisão em Filipe, mas aquele é meu pastor. Então, quando eu lhe encontrei, fiquei alegre, reconheci-o, identifico-me com ele. Este é o meu ministro, este é o meu pastor, este é aquele que me ajudou, me trouxe no reino, é este que me ajudou a crescer na graça de Deus. Disse, como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória. Veja para isto. Apóstolo Paulo diz que isto é o que eu aprecio. Assim que eu vejo que vocês estão firmes, que nós, os ministros, vocês se alegram, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Eu oro que o Senhor nos dará tudo isto na nossa vida, em nome de Jesus. 2 de Timóteo 2:19. 2 Timóteo 2:19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, se um cristão que está morno se purificar destas coisas, do egocentrismo, se purificar a si mesmo ou a si mesma da maldade, de concentrar-se em si mesmo apenas, de sorte que se alguém se purificar destas coisas da autossatisfação, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a caridade, com os que com um coração puro invocam o Senhor. 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, visto isto, quando as pessoas fazem certo, reconheça, aprecia, diga a ele, faça uma ação prática, visível, fizeste bem, não só quando faz errado,
você vai lhes instruir com mansidão. Está lutando contra interesses deles, estão trabalhando contra interesses deles, estão trabalhando contra o seu próprio progresso, porque eles não sabem. Porque apenas olham numa única direção. Olham como fizeram ontem. Não estão olhando no tempo presente e permitem que ontem estraga os desafios, a oportunidade de hoje. E não olham para o futuro, agora. Porque você não está no problema deles, você não está no pensamento deles, você fica de lado. Diz-se, meu irmão, você olhar por esta direção, vais fazer o seu progresso mais rápido no seu futuro. Meu irmão, se você adicionar alguma coisa no que estás fazendo, você será melhor do que antes. Agora, se eu estiver errado, alguém queria falar comigo, como é que eu iria aceitar? Se alguém viesse me gritar para mim, me pegar, dizer, estou tentando te dizer, se você não aceitar minhas palavras, você vai desperdiçar sua vida. Como é que eu me sentiria se alguém falar assim? A forma como queres que os outros te corrijam é a mesma forma que corrige os outros. É mansidão, gentileza, amor, instruindo aqueles que se opõem. Se Deus pudesse vingar, daria o arrependimento no reconhecimento da verdade. Que o Senhor ajude cada um de nós a crescermos na graça em nome de Jesus. Estou à espera de um bom amém. Ponto número 12 agora. Aquila e Priscila com irmãos de confiança em todas as igrejas. 2 de Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Aquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. 20. Todos os irmãos vos saúdam, saúdam-vos uns aos outros com o ósculo santo, não só com um beijo sensual, um beijo que não vai trazer santidade, mas com ósculo santo, que não vai produzir santidade, que não vai aumentar santidade. Então, não dê esses beijinhos. Veja a forma de você cumprimentar. O seu hábito de cumprimentar pessoas, será que vai produzir santidade? Vai projetar santidade? Vai purificar as pessoas, que elas vão permanecer santas? Esse é o estilo de saudação que você tem que ter. 3 coisas estamos vendo aqui. Ponto número 1, compromisso de Cristo com a perfeição dos pregadores. 2, consagração consumidora com perseverante Paulo. Consagração consumidora com perseverante Paulo. 3, contribuição louvável para preservação proposital. Vamos para 1, compromisso cristão com a perfeição dos pregadores. Atos capítulo 18. Aqui estamos a encontrar Aquila e Priscila, marido, mulher. Cristãos consagrados, cristãos devotados, pessoas que estavam sempre olhando para ajudar os outros e torná-los melhor. Atos 18, 24. E chegou a Efésio um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Veja a limitação dele. Conhecendo somente, sabendo somente, entendendo em somente o batismo de João. Esta era a limitação. Sabia muito sobre o arrependimento, mas não muito sobre a regeneração. Sabia muito sobre a restituição.
que João Batista ensinava, mas não sabia muito sobre a rendição. Sabia muito que João ensinou, mas não sabia muito que Jesus havia ensinado. Não sabia da morte e sepultura de Cristo, que traz a salvação. Não sabia da graça de Deus, que nos faz livre do pecado e nos faz viver de forma justa, santa. Sim, ele era um verdadeiro estudante da Bíblia, mas somente conhecia o batismo de João. Este era o seu limite, era o selo do seu conhecimento. Acerca da santificação que Jesus orou acerca, não sabia. Acerca do batismo no Espírito Santo, não sabia. Acerca das riquezas da graça de Deus, de acordo com o que Cristo fez na cruz do Calvário, ele não sabia sobre, mas ele sabia somente o batismo de João. Aqui é onde Aquila e Priscila, veja o verso seguinte, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram Priscila e Aquila. E quando ouviram Priscila e Aquila, sabiam que podiam ver o seu fervor, podiam ver a sua mente, a sua energia na declaração da palavra de Deus sobre a ousadia, sobre o ele ser poderoso nas Escrituras, mas sabiam que o número dele não era acima da estatura de João Batista. Por isso que Aquila e Priscila levaram consigo. Eles declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ele conhecia o caminho de Deus até um limite, mas agora o tomaram e expandiram a palavra de Deus, exaltaram a ele, iluminaram a ele, para que ele se movesse para aperfeiçoar o seu amor no Senhor. É o cometimento como de Cristo para os pregadores que ele encontrou. Isto é um exemplo para si e um exemplo para mim. Quando você olhar e ver um novo convertido, não talvez muito novo, estavam desde o tempo de João Batista. O João Batista havia morrido há alguns anos. Este capítulo 18, o apóstolo João Batista morreu antes de João Batista. Muitos anos já haviam passado antes do Atos 18, mas mesmo assim o homem tinha uma limitação. Então, eles levaram consigo para aperfeiçoarem o amor dele no Senhor. Deus está nos chamando para fazer isso. Quando você vê outros, talvez é um pregador, ganhador de almas, mas tem limitação no conhecimento, então você aproxima-se a eles, você lhes dá o material, ou pode apontar o material que já temos na nossa webs, ou materiais que temos no YouTube, material que temos, ou você que tem este material, vai lhes aperfeiçoar. Colossenses capítulo 1, 28. A quem nós pregamos, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, não somente a Apolo, ensinando a todo homem toda a sabedoria. Admoestamos a todo homem, anunciamos a todo homem, ensinamos a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem. Veja este versículo. Fala de todo homem, todo homem, todo homem, para apresentarmos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quando o pastor de grupo está pregando para os membros nos grupos, esta é a intenção, aperfeiçoar cada homem. Quando os missionários estão pregando a palavra, talvez eram cristãos por muitos anos, mas mesmo assim está revelando o que devem saber, então, para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Quando você tem uma chance ou uma oportunidade ou de servir a uma outra pessoa, de ensinar a palavra de Deus, que vai aperfeiçoar o seu conhecimento, vai aperfeiçoar a sua decisão, vai aperfeiçoar a sua consagração, a sua entrega e a sua total entrega ao Senhor para apresentar
todo homem perfeito em Cristo Jesus. Olha para o ponto número 12 aqui, é a consagração consumidora com o perseverante Paulo. Romanos 16, versículo 3. Saudai a Priscila e a Aquila. De novo, por quê? Meus cooperadores em Cristo Jesus. Apolo, que não tinha conhecimento suficiente como eles, ajudaram a ele. O apóstolo Paulo, que tinha a revelação acima deles, ajudaram a ele. Aqui, olha para si. Aqueles estão mais embaixo que você na jornada. Como lhes ajudar para lhes aperfeiçoar? Olha aqueles que têm o mesmo conhecimento consigo, mesma oportunidade. O que fazes para ele? Continua lhes ajudando. Olha para aqueles que estão acima de você nas coisas espirituais. O que você faz? Com Priscila e Aquila, continua sendo ajuda para eles. 4. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. Pela minha vida, expuseram as suas cabeças. Atualmente, não eram oficiais da segurança, mas eles mesmos se tornaram como guardas do apóstolo Paulo. Tudo que iria tocar a vida do apóstolo Paulo. Não podemos correr como eles correram. Não podemos chegar ao topo da montanha que ele chegou. Não podemos alcançar a região acima de que ele alcançou. Precisamos de proteger este homem. Precisamos de preservar a vida deste homem. Em vez de deixar a ele, a vida do apóstolo Paulo em perigo, eles iam em frente dele, eles iam ao lado dele, para que possam dar a vida que eles têm pelo apóstolo Paulo. Tinham esta consagração consumidora, pela preservação, proteção de Paulo, o apóstolo, que tiveram pela minha vida, deram as suas próprias vidas, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não eu só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a igreja que está em sua casa. O apóstolo Paulo foi para Coríntios, foi para Filipos, foi para todos esses lugares, pregando a palavra de Deus. Quando esses convertidos foram trazidos, e o apóstolo Paulo foi para outro lugar, estas pessoas, Aquila e Priscila, iriam providenciar a casa deles como lugar de adoração, para que a preservação dos convertidos seja bem feita. 3 aqui, fala, a louvável contribuição para a preservação proposital. Preservação proposital. É por isso que deram nas suas igrejas. É por isso que eles deram o que tinham, para que esses convertidos pudessem se ajuntar e podiam ser preservados no Senhor e na fé. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-os afetuosamente no Senhor. Aquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. A igreja que está no seu terreno. A igreja que está nas suas portas. A igreja que está na sua instituição. Não importa o tipo de terreno ou o espaço, deram esse espaço ou terreno para a preservação dos convertidos na igreja. Isto é o que o Senhor espera de ti e de mim, para tudo que possamos ter, submeter e render para a submissão do povo de Deus, para que a palavra de Cristo seja cumprida. É Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Isto é o que a Priscila e Aquila tinham em mente, para que esses convertidos, esses crentes, esses bebês em Cristo, esses membros não tinham lugar para se ajuntar, para o ministro, para o pregador, ministrar para eles, providenciaram as suas casas para que a tentação não lhe vencesse esses convertidos, dificuldade, desafio não lhes vencessem, a igreja será preservada. Eu oro que qualquer coisa que tens, ou que eu tenho, ou que nós temos, vamos render à igreja para os convertidos, os membros, os discípulos, sejam preservados em nome de Jesus. O seu amém está fraco. Deus te abençoe. Este amém é bom. Ponto número 3 agora. A afeição de Paulo pelos verdadeiros crentes em Cristo. A afeição do apóstolo Paulo pelos verdadeiros crentes em Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, a partir do 21. 1 Coríntios 16, 21. Saudação da minha própria mão de Paulo. Olhem para aqui. O apóstolo Paulo, sério, corretivo em todas as coisas, desde o capítulo 1, ouvia acerca de vocês. Há divisão entre vocês. Quero que saibam que a igreja tem que ser unida. Ouvi alguns de vós que diz que eu sou de Paulo, de apóstolo. Será que foi Paulo crucificado por vocês? O homem foi duro para eles, porque queria que eles se ajuntassem e unidos. Então venha ao capítulo 2, capítulo 3. Vocês são bebês, eu nem posso falar com vocês como pessoas maduras. Ele falou para eles. Agora, ele está quase a terminar a sua carta. Diz, Coríntios, vocês sabem, vos saúdo. Minha saudação da minha própria mão de Paulo. Sabe, às vezes você olha para esses pastores, pregadores, missionários, nunca vemos a eles a cumprimentar ninguém. Eles talvez estão pensando na segunda vinda de Cristo. Paulo também pensava. Pensa no arrebatamento, Paulo também pensa. Pensa em muitas coisas por corrigir na igreja, Paulo também pensou. Pensa em muitas coisas que têm que ser feitas no seu casamento, no entendimento disso, daquilo. Pensam em colocar as pessoas certas para serem ressuscitadas, Paulo também. Mas ele não esquecia de saudar as pessoas. Que haja entendimento, que haja comunhão, que haja interação, que haja entendimento, que tudo que nós pregamos, tudo que dissemos, é para lhes preparar para o céu. Mas lhes preparando para o céu, não queremos fazer com que eles sejam miseráveis aqui na terra. Queremos ver, quanto for possível, como é que eles interagem conosco, como é que eles se conectam conosco, como é que estão alegres conosco. A minha saudação, Paulo, com a minha própria mão. Vamos manter esse aspecto humano na nossa interação com o povo de Deus. E o Senhor te ajude em nome de Jesus. 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema maranata. 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. 24. O meu amor. Paulo, você ama. Eu pensei que, Paulo, você fosse uma pessoa só de doutrina. Leva o martelo em alto e martela tudo que não tem que estar em Coríntios. Sim, eu vou martelar, sim, vou pregar, sim, mas vou fazer amor. Aí ele diz aqui, 24, o meu amor seja com todos vós. Todos aqueles que gostavam de argumentar, todas aquelas pessoas sem afeição, todas aquelas pessoas que gostavam de confrontar a ele, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. E a igreja diz, amém. Eu oro que o amor de Deus vai prevalecer no meu coração, no seu coração,
nos nossos corações juntos em nome de Jesus. A afeição de Paulo pelos verdadeiros crentes em Cristo. 3 coisas vamos olhando. 1, o discurso e saudações do apóstolo de Cristo. 2, anátema para contraditórios contra Cristo. 3, abundância da graça para todos em Cristo. Vamos para 1 agora. Discurso e saudações do apóstolo de Cristo. Ele diz que a saudação da minha própria mão de Paulo. Quem é este Paulo? É o apóstolo de Cristo. Olha capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios 1, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo chamado de apóstolo, não apóstolo de Gálatas, não apóstolo de Filipos, não de Coríntios. Sou apóstolo, mas não apóstolo feito por Pedro, não apóstolo feito por... mas sou chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão sustenta. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, nada, não de homens, mas de Jesus Cristo e do Pai que o levantou dos mortos. Olha o versículo 10. Não persuado eu os homens, ou procuro eu agradar aos homens, porque se eu procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ele sabia a si mesmo que em todo o tempo que ele era o apóstolo de Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo, e era para cumprir somente a vontade de Deus. Olha-se a si mesmo desta forma. Onde quer que estiveres, você é filho de Deus, você é santo, você é o salvo de Deus, você é membro, então te comportas em todo lugar onde estiveres, onde fores, deste entendimento, que você é servo de Deus. Vamos para 12 aqui. No versículo 22, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Este ponto 2, anátema, são contraditórios contra Cristo. O que quer dizer anátema na linguagem original? Diz que seja amaldiçoado. Maranata diz que nosso Senhor vem. Ajunta essas palavras, que seja amaldiçoado, nosso Senhor vem para executar a sentença denunciada. Vamos voltar para este versículo de novo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, alguém, entenda o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem de diferentes capacidades, diferentes culturas e diferentes tribos e diferentes ambientes. Antes de vir ao Senhor, os fariseus eram parte da sua vida e ele era parte da vida dos fariseus. Eles odiavam a Cristo, não amavam Jesus. Por essa razão, com eles, ele perseguiu os crentes. Agora, ele é nascido de novo. Ele é reconciliado com Deus. Ele é filho de Deus. Ele ama ao Senhor Jesus Cristo agora. Mas ainda continuam fariseus que não amam o Senhor Jesus. Então, ele tinha que declarar a verdade. Eram amigos dele antes. Diz: se alguém entre os judeus, se alguém entre aqueles meus homens que vêm do mesmo lugar comigo, se não amam o Senhor Jesus, ele amaldiçoa, rejeitam a ele lançam pedras para ele, seja onde for, ainda que sejam amigos. Quando eu era fariseu, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Quando Cristo vier, vai-lhe executar a sentença. Se alguém diz que está na igreja, como o apóstolo Paulo, então
ainda que está na igreja, por causa do ódio que ele tem pelo Paulo. E acha que o apóstolo Paulo está a sofrer porque aquilo que ele fez antes de se tornar cristão, porque ele pregar o tipo de evangelho de inveja, de animosidade, de ódio, e não declarar a palavra de Cristo de forma justificada, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Disse alguém, mesmo na igreja, se não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, amaldiçoado. Quando o julgamento de Deus vier, Cristo vem, o julgamento há de vir sobre ele. Haviam pessoas que corriam em volta, pregavam outro evangelho, tinham outro tipo de espírito, e eles não declaravam a palavra da salvação, e eles não eram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida, que deu tudo pela salvação do mundo. Eles não amavam Cristo, não afirmavam a palavra de Cristo, não simpatizavam-se com Cristo na cruz do Calvário, sofreram bastante. Aquele que sofreu bastante disse, meu Deus, por que me abandonais? Se há alguém assim, falsos profetas que somente querem se agradar e não agradam ao Senhor, pregam o evangelho que não torna as pessoas amarem o Senhor de todo o coração, alma, espírito. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema maranata. O Senhor está vindo. Por isso que nos é dito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Diz que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém, seja de qual for denominação, se alguém, ainda que seja da nossa congregação, se alguém prega outro evangelho, vos anunciar outro evangelho, além de que já recebeste, seja anátema. Quer dizer que o Senhor está colocando esta pessoa debaixo da maldição de não amar ao Senhor. Maranata, o Senhor vem. Em Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas 1, versículo 14. E depois profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que vindo é o Senhor com milagres, com milhares dos seus santos. Vem fazer o quê? 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade de que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Não lhe amam, falaram contra ele. 16. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha o versículo 18. Versículo 18 nos diz, lembra, Paulo apóstolo nos disse, haverão aqueles que vão zombadores nos últimos dias, que vão andar, 19, estes são os que causam divisões, não querem se identificar com os que estão pregando, toda a palavra de Deus, não se identificam com os que consagram e sacrificialmente servem ao Senhor no amor, separam-se a si mesmos, são sensuais, não têm um espírito. O julgamento vem para eles eventualmente. Mas hoje podemos ir ao encontro deles, lhes aproximar e pregar para eles e lhes apelar para se arrependerem e amarem ao Senhor. E o amor de Deus virá para eles e a graça de Deus virá
e o Senhor perdoará em nome de Jesus. Mas se continuarem não amando ao Senhor até ao fim, então, anátema, maranata, que sejam amaldiçoados, nosso Senhor vem para executar a sentença denunciada. 3 agora, abundância da graça para todos em Cristo. Para si, para mim e para todos nós, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. No tempo da tentação, no tempo da provação, no tempo da dificuldade, quando atravessares no cruzamento das estradas, no tempo da doença, no tempo da pressão, quando não saberes o que fazer, o Senhor virá para ti. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quando te sentires solitário, sozinho, quando te sentires desesperado, sem ajuda, quando as coisas parecem que estão de cima para baixo, parecer que a montanha não pode sair, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quando coisas acontecem na sua vida, parece zanga, parecer que você é atentado para você puxar esta pessoa, tirar aquela pessoa para agir como uma pessoa que não é santificada. A graça de Deus seja convosco. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Quando tiveres um desafio, uma montanha por clamar, um trabalho para fazer, uma responsabilidade por performar, não tens o talento, a habilidade e não sabes como fazer, mesmo que as suas forças parecem chegar no fim, e o diabo parece estar a dizer que vais terminar a sua vida cristã de uma maneira maligna e não vais ir para o fim, a graça de Deus seja consigo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Graça, amor, graça, misericórdia, graça e compaixão, graça, provisão, abundantes na sua vida, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Levanta, fala com o Senhor em oração, deixa a graça de Deus resolver todos os problemas, dificuldades, deixa a graça de Deus vir, está sempre disponível. Você será aquilo que Deus quer que você seja.